Aula 1. Álgebra. Introdução. O que é a álgebra? A álgebra é uma parte da matemática que generaliza a aritmética, estudando a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas, introduzindo variáveis que representam os números, simplificando e resolvendo por meio de fórmulas representadas por símbolos. A álgebra é um dos principais ramos da matemática pura, juntamente com a geometria, topologia, análise e teoria dos números. Expressões algébricas. As expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são utilizadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Vejamos a representação da letra X. A letra X é igual a uma variável. Temos outras nomenclaturas dadas às letras. Nós podemos chamar a letra de variável ou de incógnita. Vejamos um exemplo. X mais 5 igual a 8. Sabendo que x é uma variável e representa um valor desconhecido, nessa expressão, onde nós vemos que x mais 5 é igual a 8, nós percebemos que o valor de x é igual a 3, porque sabemos que 3 mais 5 é igual a 8. Vejamos outro exemplo. Quanto uma pessoa vai pagar por um saco com pães de queijo, sabendo que um pão de queijo custa 50 centavos? A resposta varia de acordo com a quantidade de pães. Ela varia. Daí o sentido da palavra variável. Muda de acordo com o problema. Vejamos então. Quantidade de pães, o preço de um pão, o total a pagar. A quantidade de pães nós representaremos por x, vezes o valor de um pão que custa 50 centavos. Assim, se nós comprarmos um pão, nós multiplicaremos 1 vezes 50 e logo obteremos o total de 50 centavos a se pagar. Se comprarmos 2 pães, 2 vezes 50, que totaliza R$1. Nós poderíamos também comprar 3 pães, então 3 vezes 50 totaliza R$1,50 a se pagar. Se for 6 pães, 6 vezes 50, que é igual a R$3. Se for 9 pães, 9 vezes 50, igual a R$4,50. Percebe-se que a variável x, ela muda o seu valor, e a maneira que ela muda o seu valor, o total a se pagar também muda. Valor numérico. No exemplo anterior, nós achamos um valor numérico quando substituímos a variável por um número. Vejamos mais alguns exemplos. 2 vezes m mais 25, 2 vezes x mais 5 vezes y, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Na primeira expressão, nós vamos substituir a letra m por 6. Na segunda expressão, nós vamos substituir a letra x por 2 e a letra y por 3. Na terceira expressão, nós vamos substituir a letra a por 4
a letra B por 2 e a letra C por 1. Substituindo a letra M por 6, ficaria 2 vezes 6 mais 25. 2 vezes 6 é 12, mais 25, 37. Segunda expressão. Substituindo a letra X por 2 e a letra Y por 3, nós temos 2 vezes 2 mais 5 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, mais 5 vezes 3 é 15. 4 mais 15 é igual a 19. Expressão 3. Substituindo A por 4, B por 2 e C por 1, obtemos o seguinte: 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 1. Resolvendo a potência, primeiramente, nós temos 2 elevado ao quadrado, que é 4. Repetindo o resto da expressão, menos 4 vezes 4 vezes 1. Resolvendo agora as multiplicações, nós obtemos 4 menos 4 vezes 4 vezes 1, que é igual a 16. Então, 4 menos 16. Onde 4 menos 16 dá igual a menos 12. Calculando letras. Calculando letras quando não temos um valor numérico para elas. Observe o triângulo e o retângulo. Calcule o perímetro do triângulo, sabendo que os seus lados medem x. Se os seus lados medem x e eu preciso do perímetro desse triângulo, a soma dos seus lados dá igual ao perímetro do triângulo. Então nós vamos somar x mais x mais x, obtendo 3x. Então eu posso somar variáveis. Se essas variáveis forem iguais, for a mesma variável. Então a letra x, eu somei 1x mais 2x mais 3x, totalizando aqui os 3x, ok? Calculando o perímetro do retângulo, nós temos os lados maiores, que equivalem a 2x, e os lados menores, que equivalem a x. Somando os lados do retângulo, nós obtemos x mais 2x mais x mais 2x. Então, nós temos 1x mais 2x é igual a 3x, 3x mais 1x, 4x, 4x mais 2x, 6x. Somando ou subtraindo termos semelhantes. No exemplo anterior, somamos os termos semelhantes, onde x mais x mais x é igual a 3x. Lembrando que a variável sozinha, ela tem 1 antes dela, que é opcional colocar. Mas aqui nós colocamos, para ficar melhor a contagem. Nós temos 1x, mais 1x, 2x, mais 1x, 3x. Nós temos o outro exemplo do retângulo, onde nós tínhamos 1x, mais 2x, 3x, mais 1x, 4x, mais 2x, 6x. Temos mais um outro exemplo, 8x, menos 4x, mais 2x, menos 1x. Se eu resolver somente a parte numérica, só os números, que são chamados de coeficientes, eu consigo achar a resposta. 8 menos 4, 4. 4
mais 2, 6. 6 menos 1, 5. 5x. Quando temos duas ou mais letras, só somamos ou subtraímos os termos semelhantes. Ok? Somente as letras que são iguais. Letras diferentes não se somam. Vejamos esse exemplo. 1m mais 2n mais 1m mais 2n. 1m somado com esse outro 1m, nós obtemos 2m. Assim como 2n somado com 2n, nós obtemos 4n. Próximo exemplo, nós temos aqui a expressão 5a menos 9b mais 1c mais 2a mais 4b menos 3c. Somando apenas os termos semelhantes, eu tenho aqui 5a mais 2a dá igual a 7a. Menos 9b mais 4b, nós percebemos aqui que os sinais eles são diferentes. Então, eu preservo o sinal do número maior e subtraio os números. 9 tira 4, 5. 5b. Eu tenho 1c menos 3c. Da mesma forma, preserva o sinal do número maior, que é o 3, ficando negativo, e subtrai os números. 3 tira 1, fica 2. Vejamos essa outra expressão. 2x mais 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais x ao cubo mais 6x. Perceba que aqui nós temos a mesma letra, porém essas letras elas são diferentes, são termos diferentes. Nessa primeira letra sozinha nós não temos expoente. Já essa outra nós temos o expoente 2, que diferencia os termos que são diferentes. E aqui nós temos uma letra com expoente 3. Então, cada expoente diferente são também termos diferentes. Resolvendo somente os termos semelhantes. 2x mais 6x igual a 8x. Eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá igual a 1x ao quadrado. E o x elevado ao cubo, eu não tenho nenhum termo semelhante para somar ou subtrair com ele, então só repetimos. Calculando letras, podemos utilizar a propriedade distributiva. Lembrando a propriedade distributiva, eu tenho um termo que multiplica outro, no caso aqui o termo é o 5 que multiplica o 2, mais esse mesmo termo, que é o 5, ele se repete. São duas multiplicações onde o mesmo termo se repete. E agora está multiplicando o 3. O mesmo termo multiplica o 2 e multiplica o 3. Eu posso colocar esse termo em evidência multiplicando o 2 mais o 3. Certo? Separados aqui, eles dentro de um parênteses. Então, 5 vezes 2 mais 5 vezes 3 é a mesma coisa que 5 vezes. Abre o parêntese, 2 mais 3. Aqui nós fazemos a distributiva, onde eu vou distribuir essa multiplicação para os termos que estão dentro do parênteses. Resolvendo aqui. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3,
15. Nós obtemos o mesmo resultado se eu multiplicasse aqui na forma. 5 vezes 2 é 10, mais 5 vezes 3 é 15. Aqui é a fórmula distributiva. 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Somando os resultados, eu obtenho 25. Então, essa propriedade distributiva, eu posso utilizá-la usando as letras, usando as variáveis. Vejamos um exemplo. 2x mais 3x é a mesma coisa que 2 vezes x mais 3 vezes x. Todas as vezes que você vê um número colado com a letra, sem nenhum sinal entre eles, você pode denominá-lo que aqui há uma multiplicação, ou seja, 2 vezes o x. Da mesma forma, 3 vezes o x, como nós colocamos aqui. Nós podemos inverter, ficando x vezes 2 mais x vezes 3. Nós aqui vemos até outra propriedade, a comutativa, que é a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz eu colocar 2 vezes x, como x vezes 2. A ordem não altera o resultado. Observando agora essa nova forma, ela se parece com essa formazinha aqui da distributiva. Eu posso pegar o x que está multiplicando 2 e o x que está multiplicando 3 e colocá-lo em evidência, onde depois eu posso fazer a distributiva, que x vezes 2 e x vezes 3, obtendo x vezes 2 aqui no primeiro lado, que é 2x, x vezes 3, que é a mesma coisa que 3x, aqui na distributiva, x vezes 2, 2x, x vezes 3, 3x. Como são termos semelhantes, eu posso somá-los. 2x com mais 3x igual a 5x. Calculando letras, vejamos mais alguns exemplos. Nessa expressão, nós temos a letra y menos 20 mais 8y mais 1. Somando os termos semelhantes, y mais 8y, nós temos 9y. Notemos que nós temos o número 20 e o número 1. Esses termos, eles não têm nenhuma letra acompanhando. Quando ele não tem nenhuma letra acompanhando, só aparece o número, nós chamamos de coeficientes independentes, certo? Então aqui nós temos menos 20, mais 1, sinais diferentes. O sinal que permanece é o do número maior, que é o negativo. 20 tira 1, fica 19. Nesta outra expressão, nós temos 7x mais 14 menos 4x mais 6 menos 3. Resolvendo os termos semelhantes, eu tenho aqui 7x menos 4x, fica 3x, 3x menos 3x, fica 0. Ou seja, nós anulamos a variável x, certo? Onde nós tínhamos 7 e retiramos esse 7x, fica 0. Onde só sobra os termos independentes. Aqui eu tenho 14 com mais 6 é igual a 20.